Se você é fã de sangue e de filmes com assassinos implacáveis, você tá no lugar certo. No vídeo de hoje, prepare-se para uma verdadeira maratona de sustos com as melhores indicações de filmes slasher, aqueles clássicos onde correr não adianta e o perigo está sempre à espreita. Eu só peço, como sempre, que você já deixe seu likezão aí no começo do vídeo e se inscreva no canal para me dar aquela moral. Então agora que você já se inscreveu e já deu o like, prepare-se a sua pipoca, apague as luzes e fique confortável no sofá, porque o terror vai começar. E para começar nossa lista, sabe quando você assiste um filme que é tão silencioso, mas ao mesmo tempo é tão tenso, que você sente que até a sua respiração pode atrapalhar? Pois é, foi exatamente essa a sensação que eu tive assistindo Rush, A Morte Ouve. Esse filme aqui é um suspense daqueles que você termina e fica pensando, como que eu nunca vi isso antes? Não é um terror cheio de sangue ou aqueles sustos gratuitos. Ele trabalha a tensão mais psicológica. A trama te prende justamente por ser simples e muito bem feita. A trama gira em torno da Mad, que é uma escritora que vive isolada numa casa no meio do mato. Só que tem um detalhe que muda completamente a dinâmica do filme, é que ela é surda e isso aqui muda tudo. Imagina só, você tá sozinho em casa, não consegue ouvir absolutamente nada e de repente aparece um cara completamente estranho, mascarado do lado de fora, te observando e o pior, ele descobre que você é surda e a partir daí vira um jogo de gato e rato que é simplesmente de roer as unhas. E o mais legal é que o filme não subestima a inteligência da personagem. A Mad é muito esperta, muito estratégica, ela reage de forma real, usando aqui o que tem ao redor e o que torna tudo ainda mais tenso, porque você se coloca no lugar dela e o diretor, que é o Mike Flanagan, que aliás é o mesmo cara por trás de outras obras como A Maldição da Residência Hill e Doutor Sono, ele fez um trabalho aqui impecável. Ele sabe como exatamente usar o silêncio como uma ferramenta narrativa. Tem momentos em que o filme fica completamente sem som e isso não é à toa, é pra gente sentir o medo da Mad. E cara, funciona muito. E outro ponto muito legal é como o filme não precisa de diálogo o tempo todo para te contar o que tá acontecendo. A linguagem corporal, os olhares, os pequenos gestos, tudo comunica, e isso é um baita mérito da atriz principal, a Kate Siegel, que inclusive aqui co-escreveu o roteiro junto com o Mike Flanagan. A mulher entrega uma performance intensa, mesmo sem falar sequer uma boa parte do filme. Você sente o medo, a frustração, a coragem, tudo isso aqui só pelo olhar dela, e pode ficar tranquilo que não tem aquelas cenas exageradas ou o final meio mirabolante. Tudo acontece de forma assustadora, porque no fundo, o que assusta nesse filme não é o monstro, não é o sobrenatural, é o próprio ser humano, a vulnerabilidade e a sensação de estar sozinho e indefeso. Enfim, se você curte filmes com suspense psicológico e consegue te prender do começo ao fim sem precisar apelar, Rush, A Morte Ouve é um prato cheio, é aquele tipo de filme que te deixa tenso. Só que infelizmente esse filme não está disponível em nenhum streaming, você vai ter que dar aquela procurada aí pela internet, mas vai valer muito a pena, pode confiar em mim. Então assiste aí, Rush, A Morte Ouve. E agora deixa eu te contar sobre um filme que eu vi recentemente e que me surpreendeu muito, que foi o Feriado Sangrento de 2023. Esse filme aqui é aquele tipo de slasher clássico, com sangue, morte, criativa e uma vibe meio pânico, meio Halloween, mas com uma pegada mais moderna e muito bem feita. E o mais interessante é que ele é dirigido pelo Eli Roth, que é conhecido aqui por não economizar no gore, mas dessa vez ele equilibrou bem a mão, não passou do ponto, sabe? A história se passa em uma cidade pequena dos Estados Unidos, chamada Plymouth, que tem tudo com o Dia de Ação de Graças, aquele feriado famoso nos Estados Unidos, e depois de uma confusão absurda numa loja durante a Black Friday, sério, a abertura desse filme é caótica, pesada e já te mostra que a coisa vai desandar. E a partir daí, um ano se passa e do nada um assassino mascarado começa a aparecer cometendo crimes inspirados nesse feriado. O assassino, ele usa uma máscara inspirada no John Craver, um personagem histórico americano e sinistro. Ele tem toda a estética de terror antigo, aquele vilão que não fala nada, mas cada movimento dele é calculado, frio e criativo. As mortes são bizarras, algumas até com um certo humor negro, típico do Eli Roth, e ao mesmo tempo você sente o peso do que tá acontecendo. E o que eu mais curti no filme é que ele não é só um festival de sangue, ele tem uma investigação rodando, tem aquele clima de quem será o assassino, e a narrativa vai te jogando pistas que fazem você desconfiar
desconfiar de todo mundo. A protagonista aqui segura muito bem a onda, ela tem aquele jeitão de Final Girl clássico, mas com atitude, não é uma mocinha que só corre e grita, ela é esperta, ela se impõe, e isso dá um gás aqui a mais pro filme, porque você realmente torce por ela. E sem dar spoilers aqui pra você, mas presta muita atenção nos detalhes, o filme tem várias referências ao gênero slasher, dá umas piscadinhas aqui pros fãs de terror mais antigo, mas sem ficar forçando muito, é mais como um respeito às origens. E se você curte terror mais psicológico, talvez esse aqui não seja bem seu estilo. Feriado Sangrento é mais direto, mais físico, mais brutal mesmo. Ele abraça o lado B do terror com orgulho e faz isso com estilo. É um filme que entende o que é e entrega exatamente isso: diversão, tensão e muito sangue, tudo isso com um toque de crítica social ali por trás, e se você prestar bem atenção. Então, resumindo, Feriado Sangrento é aquele terror slasher que te faz rir, gritar e até te suspeitar de todo mundo, e no final você fica satisfeito com a montanha-russa. Então, se você gosta de filmes como Sexta-feira 13, Pânico ou até Terrifier, esse aqui entra fácil na sua lista. Ele tá disponível lá na Max pra você ver hoje mesmo, então assiste lá, Feriado Sangrento na Max. E continuando a nossa lista de filmes slasher, eu quero trocar uma ideia contigo sobre um filme que sinceramente me surpreendeu. O nome é A Morte Te Dá Parabéns. Ele saiu lá em 2017, dirigido pelo Christopher Landon, que mistura o suspense com o terror e um toque de humor que dá até um tempero único, mas não é aquele humor escrachado, é um sarcasmo meio ácido que funciona muito bem dentro da proposta do filme. E se você curte filmes com aquela pegada de loop temporal, típico Feitiço do Tempo ou até No Limite da Manhã, esse aqui vai te pegar a tua atenção rapidinho. A protagonista da história é a Tree, uma universitária meio arrogante, cheia de atitude, que tá vivendo a vida doidona dela da faculdade. Só que aí no dia do seu aniversário ela acaba sendo assassinada e ela acorda novamente no mesmo dia, e isso se repete toda vez que ela morre, o dia recomeça. Tipo, ela tá presa nesse ciclo maluco de morrer e acordar no próprio aniversário. E a graça do filme tá justamente nisso. Ela começa a entender o que tá acontecendo, quem é que tá matando ela e por quê, e ela tá presa nesse loop infernal. E conforme o tempo vai passando, ou melhor, o ciclo vai se repetindo, ela vai mudando. A personagem que no começo parece muito insuportável vai ganhando uma profundidade, vai amadurecendo, e isso aqui é uma das coisas mais legais da história. Uma parada que me chamou a atenção é como o filme consegue equilibrar vários estilos ao mesmo tempo. Ele tem aquela vibe de slasher, com um assassino mascarado perseguindo a protagonista, só que também tem uma leveza que lembra comédia adolescente e ao mesmo tempo dá espaço para momentos mais emocionais, meio filosóficos até, e não essa correria e sustos. A construção da história é esperta, mesmo com repetição do dia, o filme não fica cansativo, ele vai mudando detalhes a cada reinício, jogando pistas novas, fazendo você desconfiar de tudo e de todos, e o legal é que você entra nesse jogo junto com a Tree, tentando montar um quebra-cabeça junto com ela, e o melhor, tudo isso sem ficar forçado ou arrastado. E visualmente o filme também manda muito bem, ele não tem aqueles efeitos super elaborados, mas aqui usa bem a iluminação, os cenários da universidade e o clima noturno cria aquela tensão sem precisar de muita firula. Ah, e um detalhe, se você curtir esse primeiro filme, ele ainda teve uma continuação em 2019 que mudou um pouco o estilo, mas mantém a essência da história. Então, resumindo, A Morte Te Dá Parabéns é aquele tipo de filme que parece simples à primeira vista, mas tem muito mais camadas do que você imagina. É divertido, tem mistério, susto e ainda que dá umas cutucadas sobre amadurecimento e escolhas. Vale demais aqui dar uma chance. Então é isso, se você tiver a fim de assistir a um filme fora do óbvio com uma protagonista carismática, em uma trama que te prende do começo ao fim, veja esse filme hoje mesmo e depois volta aqui nos comentários e me conta o que você achou, beleza? Ele tá disponível lá na Prime Video, então assiste lá. A Morte Te Dá Parabéns. E para finalizar o nosso vídeo, vamos conversar sobre um filme que é Morte, 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 de 2022. A trama gira numa mansão afastada, típico aquelas casas de rico no meio do nada. Um grupo de amigos, tudo jovem adulto, gente rica e mimada, se junta para passar um fim de semana lá, justo quando tá chegando um furacão. E aí já dá pra gente entender que vai dar muito ruim. E no meio dessa festa, eles decidem jogar um joguinho chamado Morte, Morte, Morte. É tipo um detetive, só que macabro, onde alguém ali de
mentira é o assassino e os outros tentam descobrir quem é, só que a coisa começa a ficar séria de verdade, um deles morre de verdade e pronto, a brincadeira vira um pesadelo. E o mais legal desse filme é que ele mistura o terror com umas críticas sociais bem afiadas, ele zoa bastante o jeito que a galera de hoje fala, pensa e se porta nas redes sociais, tem muita ironia sobre esse lance de geração consciente, que no fundo tá mais preocupada com a imagem do que com a realidade, e não é só a história que chama atenção, o clima do filme é bem construído, a mansão escura, a tempestade lá fora, todo mundo surtando dentro da casa, você sente a tensão o tempo todo, mas o mais da hora é que o filme tem um ritmo bom, não fica enrolando, acontece coisas aqui o tempo todo, e o roteiro, ele briga com a nossa expectativa, toda hora você acha que descobriu quem é o culpado, e aí vem uma virada, e outra, e mais uma, é aquele tipo de filme que você assiste tentando montar o quebra-cabeça junto com os personagens, só que toda a peça parece que se encaixa em mais de um lugar, e sem dar spoilers aqui pra você, o final é simplesmente sensacional, surpreende e ao mesmo tempo faz todo sentido, é aquele tipo de desfecho que te faz rir e pensar ao mesmo tempo, enfim, Morte, Morte, Morte é aquele tipo de filme que mistura susto, crítica, ironia e um pouco de humor de um jeito certo, então se você curte um terror diferente, mais esperto, que vai além do sangue e da faca, esse aqui vale muito a pena, ele tá disponível lá na Prime Video, então veja aí hoje mesmo, Morte, Morte, Morte. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de slasher, pra quem ama o gênero de terror e esse estilo que particularmente eu gosto bastante. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço muito, eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes de suspense pra você, beleza? Logo menos eu tô de volta, trazendo mais um videozão, muito obrigado e fui!